todo o Pentateuco, perdão, presentes aí em todo o Pentateuco. Temos então, a partir dessas leis, algo muito interessante a se observar, que a arqueologia nos aponta, né, a partir desses achados, a partir aí desses, tanto questão de textos antigos, né, cuneiforme, as tábuas de argila, né, com escrita cuneiforme, ou os papiros egípcios aí com os hieróglifos, hierático, né. Temos então, a partir do sânscrito, né, o sânscrito aí dos hindus, interessante a relação de proximidade entre religião e a lei, o direito, né? Então o direito emana da religião, como a própria palavra cultura emana de culto, tá ok? Então você tem, a partir esse impulso religioso do ser humano, esse desejo do religare, né, de se religar a Deus de algum meio, criar meios aí, criar ritos, né, criar códigos de conduta, né, conduta moral, limitações, né, à ação do homem, a afirmação daquilo que é louvável, daquilo que é de fato a correta maneira de se lidar com a vida, com as situações diversas, até com o comércio, com o trabalho, com o culto, com relações familiares. É dentro desse contexto que vão surgir então a inspiração, a primeira inspiração para os códigos de conduta, né, que vão reger aí toda a sociedade, que vão pacificar os povos e fortalecer o governo central. Por que o governo central ele começa a se interessar em registrar isso nas tábuas, ou colocar até em grandes monumentos, como Hammurabi mesmo fez, mandou esculpir em estela, tá ok? Então grandes blocos de pedra, onde artesãos trabalharam de forma, com certeza, com bastante dificuldade, né? Para, através desses baixos relevos, imprimir na rocha essas leis, para que elas fossem então colocadas ali de uma forma fixa, né, e pudesse então ser imposta a todos os povos. Porque isso era favorável até para a pacificação do seu governo, porque uma vez que a injustiça se multiplica, uma vez que a usurpação se multiplica, né, os usurpadores começam a ter oportunidade de se multiplicar e de impor, de abusar livremente das pessoas, isso vai causando insatisfação social, né, e vai promovendo a revolta. Então a revolta, né, dos povos, então nessa revolta as revoluções, a anarquia, o caos e a destruição geralmente do governo e talvez até a destruição de toda uma sociedade. Uma sociedade às vezes vai à ruína, né, por causa dessas injustiças que vão se multiplicando e não vão sendo aí mais sanadas, né, por uma ação estatal. Temos aí, por exemplo, Roma, né? Roma teve grandes revoltas de escravos, e depois ela de fato vem a ruína por causa da multiplicação de muitos abusos e da conformidade, é, a da conformidade, estou com a palavra na ponta da língua, a corrupção, na conformidade à corrupção. Então essa corrupção vai se tornando cada vez mais impregnada, né, no Estado, de modo que as instituições perdem totalmente seu valor, a lei torna-se obsoleta, vira um caos, uma guerra de todos contra todos, uma anarquia, e aí o sistema rui, né? O sistema cai por terra. Então, desde muito cedo, os povos observaram que a construção histórica da moral, né, tomando de empréstimo aquilo que já foi transmitido, né, até pela tradição, de pai para filho, de gerações a gerações, a partir dos mitos, né, os mitos que falavam acerca, né, justificavam determinadas atitudes, né, então tudo isso como construção aí das bases dessa sociedade, essa forma de conduta, né, a sua forma de respeito, né, a sua forma de valorizar aquilo que de fato protege, né, os bens, protege os valores, protege a família, tá ok? Então, uma vez que os governos começaram a se fortalecer e observar que isso, de fato, é um elemento fortalecedor e pacificador da sociedade, eles começaram a investir de uma forma pesada nisso, construindo então os grandes códigos, né, da humanidade, que já desde muito tempo regeram esses povos e que, de certa forma, continuam, né, alguns resquícios deles continuam presentes até os dias de hoje. Porque temos aí muitas dessas leis que vão surgindo e vão sendo comunicadas a outros povos, mesmo com a extinção de um povo, aquilo vai passando adiante, né, por meio da tradição. O código de Ur-Namur, código de Hammurabi, código de Manu e o código de Moisés também, o Pentateuco, ok?
E aí ele faz uma distinção no ambiente religioso mesmo entre paganismo e a Bíblia. Entre paganismo e a Bíblia. No paganismo, as pesquisas nos conduzem ao conhecimento de que as primeiras preocupações acerca da conduta humana nasceram no ambiente religioso de todos os povos, pois suas doutrinas fundamentais, tais como julgamento, recompensa, reencarnação, a reencarnação, essa questão da culpa, né? Então a culpa transfere-se aí para até interfere até em outras vidas, né? Então a pessoa, devido a uma culpa acumulada, né, a um crime cometido, afeta então outras formas de vida nas quais ela pode voltar. Temos aí então o hinduísmo, né, o samsara. Temos aí a questão de que a pessoa fica presa então nesta roda de reencarnações até ela conseguir se libertar dessas culpas e emanar então para um estado superior, tá ok? Alcançando aí o nirvana quando ela não mais reencarna. Então temos aí essas ideias que estão fundamentadas nesse tipo de conceito e sempre alertando as pessoas com relação ao crime, à culpa, né, à desordem, às injustiças, né? Então sempre afugentando esse tipo de coisa da sociedade. Por isso que foi bem destrutivo quando Nietzsche inverte isso e coloca a questão da vontade de poder e a predominância então do forte, do super-homem, né? Isso certamente teve um resultado muito danoso aí quando isso foi reaproveitado em outros contextos, tá ok? Quando isso foi reaproveitado de uma forma bastante maliciosa aí pelo governo nazista, né? Governos totalitários de forma geral, né? Doutrinas fundamentais, julgamento, recompensa, reencarnação, etc., laboram essencialmente em função da justiça social e do bem-estar das pessoas. Então, não estamos aqui dizendo se esses conceitos pagãos, não estamos aqui trabalhando pela justificação deles, tá ok? Não estamos dizendo que estão certos ou errados, mas estamos dizendo sim que eles são um sinal de uma tentativa humana pela moralização. Então, claro, muitas das vezes vai ter interferência de ideias que têm origens, que têm fontes que na verdade estão incorretas, estão erradas, né? Foram pensamentos elaborados aí em cima de uma ideia que estava equivocada. Mas só pelo próprio fato da pessoa ter essa preocupação, ela construir esses códigos, né? Ela tentar elaborar esses conceitos, ela teorizar em cima disso, mostra o seu anseio, a sua necessidade pela justiça, né? Sua necessidade por eliminar, por afastar, né? Por limitar a ação destrutiva na sociedade. Então é isso que estamos dizendo. O anseio do homem por justiça, né? Como Cristo mesmo colocou, né, na sua fala, aqueles que têm fome e sede de justiça. Olha o fim, olha a finalidade que ele está buscando. Então são esses que vão integrar o reino de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão estar alinhados com a ação de Cristo por meio do Evangelho, né, da proclamação das boas novas de salvação através dele. Então aqueles que têm fome e sede de justiça participarão disso então. Ok? Temos aí a finalidade, né? Laboram essencialmente em função da justiça social e do bem-estar das pessoas, como já li, né? Em alguns preceitos religiosos do antigo Egito, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, se observa claramente mandamentos e decisões éticas, como por exemplo, não zombarás dos cegos, nem dos anões. Interessante, né? Uma coisa que mostra até um certo cuidado com relação à humilhação, com relação a esse tipo de proteção aos fracos, né? As pessoas que são necessitadas, que não têm a mesma condição. Então é uma equidade, né? Então uma vez que aquela pessoa, o direito iguais aos iguais, diferente aos diferentes, né? Então a noção da equidade. Então uma vez que a pessoa ela tem uma deficiência, para que ela seja equiparada ao outro, necessariamente terão que ter um pouco mais de atenção e favorecê-la para poder sanar, né, esta deficiência, sanar essa diferença e colocá-la no mesmo patamar do outro. Então, mais do que igualdade, é uma noção de equidade. E olha como isso já está presente em sociedades muito antigas, que até de uma forma equivocada é tida por nós como
como totalmente ultrapassada, né? É tida muitas vezes por nós como sociedades totalmente ultrapassadas, bárbaras até, né? Ou muito desprovidas, ok? Mas em alguns aspectos eles já mostravam muita capacidade, já mostravam um senso muito acurado, né? Uma moralidade às vezes muito elevada e que na verdade precisam ser reexaminados, precisam ser trazidos novamente à luz, né? Buscados e revalorizados. Então muitos conceitos aí presentes em sociedades tidos como retrógrados, né? Tidos como ultrapassados, na verdade já tinham um grau aí de avanço muito surpreendente. Então tem que se respeitar e tem que se analisar. Então é interessante olhar para essa questão e ver, né, mesmo no mundo pagão, uma certa noção aí de equidade, noção de justiça social, uma tentativa de elaboração, né, dessa moral em cima desses conceitos. Então só o esforço já mostra o anseio do homem por essa justiça. Justiça essa que Cristo está valorizando, que Cristo busca, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É interessante como isso já é uma necessidade humana de há muito tempo, né? O homem já tem trabalhado nisso. Agora, claro, através da ética cristã que estamos abordando, vemos como Deus ele se manifesta então para trazer, né, para sanar esta sede, para atender essa demanda, para de fato revelar ao homem aquilo que atende a essa sua necessidade. Ok? Então temos aí a moral construída em cima dos preceitos revelados da palavra de Deus e a ética, e aí sempre lembrando do posicionamento de Paulo, né, com análise desta moral, retirando aquilo que seja particular a determinada cultura específica, tá, ok? E aplicando aquilo que seja universal, aquilo que seja um bem revelado por Deus a todas as pessoas. Mesmo que nem todos tenham que se circuncidar, mesmo que nem todos tenham que adotar determinados hábitos alimentares, né, os hábitos alimentares kosher dos judeus, ou tenham que guardar um determinado dia da semana, porque isso é um aspecto cultural particular, é um compromisso, né, uma aliança entre Deus e o povo de Israel, mas olhando para toda esta lei, vendo aí todo o seu referencial, né, temos aí uma riqueza cultural universal, não somente para os judeus, mas para todos os povos, e que será comunicado então por meio do Evangelho. O Evangelho vai absorver tudo isso, o espírito da lei, e vai comunicar de uma forma aí muito clara para todos os povos. Então, a ética faz essa análise. A ética analisa a moral, tirando aquilo que é particular e aplicando aquilo que é universal, aquilo que é uma verdade para todos os povos e que é atemporal para todas as épocas. Tá ok? Então temos essa questão do paganismo, e ele fala também aqui do Antigo Testamento. A lei e os preceitos éticos também são fundamentais, e o trecho clássico é o capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, onde relata várias proibições. A própria personalidade de Deus está envolvida na ideia da lei, e portanto toda a moralidade se fundamenta na religião. Então temos uma coluna, né? Uma coluna forte aí, que aponta aquilo que Deus revela como padrão, ok? Então ali está o padrão de Deus, certamente não seria alcançado. Por isso, todos aqueles ritos estabelecidos, né, para que o homem pudesse então, por meio desse subterfúgio, transmitir sua culpa para o animal que era sacrificado em seu lugar, mas isso sendo algo transitório, como apontado aí na carta aos Hebreus, algo transitório, algo que não era perfeito ainda. E quando veio aquele que é perfeito, o sacrifício vicário de Cristo Jesus, o seu próprio sangue derramado por nós, fazendo a expiação dos nossos pecados, então aquele que é perfeito eliminou aquilo que é transitório, tornando obsoleto todo aquele sistema sacrificial, porque o sacrifício agora é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas todos aqueles preceitos morais estão presentes, foram absorvidos pelo Novo Testamento e foi aplicado como espírito da lei, tá ok? Então temos aí a salvação não é pela lei, mas é através de Cristo, por meio da sua graça, a sua salvação, o seu sacrifício vicário, ok? Mas todo essa construção, tá ok, de leis, elas nos mostram, nos apontam a direção certa, o padrão de Deus para a nossa vida, a nossa maneira de viver em sociedade. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente aqui, o conteúdo que eu preparei,
quando a gente começa a lidar com a ética dentro do protestantismo e a diferença que vai haver entre a abordagem de Lutero, a de Melanchthon e a de Calvino. Então, que como Melanchthon e Calvino vão olhar para estas leis do Antigo Testamento de uma forma, na verdade, bastante útil para o regramento da sociedade de modo geral. Então, que o regramento da sociedade, sendo o crente regido de uma forma mais clara pela fé. A fé, a graça salvífica, a transformação da sua vida, a sua regeneração. Então, ele estando para além. Como Cristo mesmo coloca para os fariseus, a vossa justiça tem que exceder, a vossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus, que são os religiosos, legalistas, né? Então tem que exceder, a sua justiça tem que estar fundamentada no Espírito. Paulo diz, aquele que anda conforme o Espírito não cumpre a vontade da carne. Então a vossa lei é uma lei superior, que foi implantada no seu coração, conforme o texto que já indicava, lá no profeta, no Antigo Testamento, se eu não me engano, Jeremias ou Ezequiel, tá ok? Faça a confusão, e talvez seja Ezequiel na verdade, que Deus retiraria o coração de pedra, tá ok? Implantaria o coração de carne, no qual escreveria a sua lei. Sua lei está gravada agora no coração, não em tábuas. E isso vemos sim acontecer no tempo da graça. A lei de Deus está em nós, no nosso coração. Nós somos templo e morada do Espírito de Deus, aquele que é a nossa lei. Tá ok? Então temos essa superação, está para além dessa lei escrita. Mas esta mesma lei gravada nas tábuas, ela é sim um regramento para a sociedade de modo geral, porque o Estado é constituído por pessoas que estão em comunhão plena com Deus e outras tantas que não estão e não serão obrigadas a estar, porque não é por imposição, não é por força nem por violência, né, como diz a Escritura, mas pelo Espírito. Então, para essas demais pessoas, os 10 mandamentos se tornam então um grande referencial de regramento da sociedade de modo geral. Então, a gente vai ver isso de uma forma mais específica mais para frente. Mas aqui, conforme o texto em tela que diz, no ambiente religioso, paganismo, assim como a história do culto mergulha na fumaça do tempo, assim também o conceito de cultura e dentro dela as construções ético-morais também se perdem no tempo, vinculadas a conceitos como ira dos deuses, né, para impregnar a sociedade desse temor, né, que os deuses vão se irar se virem essa injustiça, se isso não for sanado, se isso não for evitado, né? Então muitas das vezes isso era um elemento aí de limitação, né, de certas ações destrutivas dentro da sociedade. Recompensas celestiais, então ambientes aí que é descrito, né, de recompensas para os honestos, os justos, os valentes, né, então diversos tipos de recompensas que eram prometidas. Ou atividade humana em vista do religário da religião, então como rito, né? Então o homem se autolimitar como forma de se religar a seu Deus, né? E aí dentro desse conceito pagão que é bastante heterogênico, né, que é bastante difuso e até muitas vezes contraditório em alguns aspectos, temos aí a concepção de deuses benfazejos e malfazejos e até a tentativa de interação dentro desse mundo para tentar manipulá-lo, interagindo até com outros deuses somente com o objetivo de proteger-se de outros deuses, ou de outros espíritos, ou de outros seres sobrenaturais presentes na natureza. Então, até um exemplo que eu dei na aula de história de Israel, falando na cultura suméria, né, cultura babilônica, a presença, aliás, em angelologia, isso foi abordado, angelologia, a figura de um demônio chamado Pazuzu, onde foi feito pingentes, foi feitos colares, né, com a imagem, e era utilizado por certas pessoas para se proteger da ação maléfica de outros espíritos. Então nós temos aí esta forma como o paganismo se relacionava, né, com essa forma de religião da época deles, né, como eles se relacionavam então com essa forma de culto, tentando interagir e manipular até essas forças, né, sobrenaturais. Agora, dentro do conceito bíblico, dentro do padrão bíblico lá, a Bíblia Sagrada, veja, diferentemente de muitos conceitos religiosos nos quais o homem manipula a divindade ou a ela se submete por códigos, tá certo, morais, em vista de benefícios, olhando para essa questão, né, dos benefícios,
o texto sagrado revela que a lei de Deus nos foi entregue no Monte Sinai como um referencial do padrão de Deus para que um povo andasse, um povo pudesse andar, pudesse conduzir em sua presença e fosse referencial universal para os demais povos. A lei de Deus é o padrão dele para nós. Então é um relacionamento diferente, porque parte aí da ação na qual Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, ok? Que está libertando o povo do cativeiro, ele se revela, ele se mostra ao povo, ele revela acerca de si mesmo, da sua vontade, com a sua autoridade, com o seu poder, e ele torna claro aquilo que ele exige, tá certo? Ele torna claro como é que ele vai mostrar, como é que ele vai deixar claro para a sociedade aquilo que ele exige. Quando ele se revela e ele entrega então as tábuas da lei, ok? Então, entregando as tábuas da lei, as pessoas estão conscientes agora daquilo que é exigido delas, da ação necessária que é exigida delas, para que elas pudessem então continuar continuar pertencentes ao grupo que foi escolhido por Deus, o grupo que foi selecionado por Deus, para poder levar, poder ser um referencial da sua palavra, ser um referencial, tá ok? Como um povo referencial daquilo que Deus está revelando para os povos de forma geral, de modo geral. Então o Sinai nos mostra uma característica muito peculiar, um Deus muito peculiar, muito diferente de todas as manifestações que já foram vistas, porque não é simplesmente uma tentativa do homem dominar a deidade, do homem manipular a deidade, ou do homem ele mesmo por si mesmo de per si construir uma ponte para se religar a Deus. De forma alguma. É simplesmente a manifestação de um Deus livre, todo-poderoso, soberano, que escolhe um povo dentre os povos, nem sequer é um povo de grande expressão, de grande poderio bélico, de grande poderio intelectual. É um povo dos menores, aliás, tá ok? Torna esse povo livre das cadeias aí da opressão, da escravidão, se revela a este povo, entrega a sua lei a este povo como seu padrão, tá ok? Firma uma aliança coletiva com ele para que ele fosse um povo representativo, um povo com propriedade privada particular deste Deus, e este povo, vivendo conforme a sua lei, demonstraria para todos os povos qual é a vontade do Deus verdadeiro. O Deus que não tem imagem de escultura, tá ok? O Deus que não pode ser manipulado, ok? E um Deus que ele se revela de si mesmo. Inclusive, interessantíssima a definição que dá de si quando chama Moisés, aquele que seria o libertador para a nação de Israel, e Moisés busca então uma definição, como apresentaria este Deus aos seus compatriotas, quem me enviou, qual é o seu nome. É a definição que Deus dá de si. O eu sou te enviou. O eu sou, o eu tenho sido. A única definição, tá certo, adequada. Aquele que é. Então tudo aquilo que existe deve sua existência àquele que é por si mesmo. Aquele que não foi criado, aquele que não tem princípio nem fim, aquele que é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ok? Então é este que está te enviando. O que é? O eu sou. Muito interessante, a diferenciação entre a revelação bíblica e a religiosidade de modo geral. Na religiosidade, no paganismo de modo geral, já vemos um esforço do ser humano pela busca da justiça, a busca de um padrão ético, tá certo? A busca de um padrão moral, a construção moral histórica e a tentativa da análise dessa moral por meio de padrões éticos, ok? Mas muito para além disso, vemos na revelação, ok, que Deus faz de si mesmo através da lei, um Deus que está agora trazendo o seu padrão, ok? Não é a construção histórica do homem, mas é a revelação, tá certo, do padrão de Deus para o homem. Não é mais do homem para Deus, o homem construindo, teorizando dele para Deus, mas é uma revelação de Deus para o homem. E aí temos a Sagrada Escritura e aqueles que creem, aqueles que se submetem, que obedecem, que têm um contato espiritual, que tem esse texto como uma verdade revelada, eles têm nesta medida, não na medida de uma construção histórica, como muitos da teologia liberal atribuem. Querem limitar a ação bíblica olhando para ela como mera construção histórica,
tá ok? Muito para além disso, é uma revelação muito singular, é uma revelação muito especial, muito específica, que mesmo sendo colocada em linguagem humana e podendo até se assemelhar a muitos códigos de lei, tem algo muito específico, tem algo muito característico, tem algo muito peculiar, que é a revelação partindo não do homem para Deus, a construção histórico-social, né, mas sim a revelação entregue de Deus para com o homem, ok? Como Deus ele exige que o homem se comporte para que esteja em aliança com ele. Isso que é muito interessante ao olharmos aí para a importância do decálogo, das leis de modo geral, e agora principalmente no Novo Testamento o espírito da lei através de Cristo. É quando ele no seu discurso coloca ali esta visão do fim, né, do bem final, da virtude, da finalidade, tá ok? Aí ele traz um texto aqui nas diversas culturas, vamos ver aqui o que ele nos diz. Todas as culturas se valem de seus ícones, como profetas e sacerdotes, para justificar as condutas morais. Então, toda essa construção, né, que descrevemos aí ao longo da história. Justificar as condutas morais. Na cultura do Ocidente, são familiares a figura de Moisés, ao receber do Monte Sinai as tábuas dos 10 mandamentos divinos, tá ok? E o mito narrado por Platão no diálogo Protágoras, segundo o qual Zeus, para compensar as deficiências biológicas dos humanos, conferiu-lhe senso ético e capacidade de compreender e aplicar o direito e a justiça. O sacerdote, ao atribuir à moral origem divina, torna-se seu intérprete e guardião. O vínculo entre moralidade e religião consolidou-se de tal forma que muitos acreditam que não se pode haver moral sem religião. Segundo esse ponto de vista, a ética se confunde com a teologia moral. Claro, é um determinado ponto de vista e talvez é o que predomina, né? É o que predomina, mas como vimos na primeira aula, a ética, o estudo acerca da ética, a teorização dentro do campo da ética se diversificou bastante, adotando, por exemplo, uma visão totalmente pragmática, né, totalmente utilitarista, na qual a ética não como fim, mas como apetite, né, está muito ligada aí esta questão daquilo que é prático, que funciona, que está ligado ao desejo humano e que atende às suas necessidades mais fundamentais, né, e mais imediatas. Então temos uma ética aí que está constantemente sendo construída, que não é absoluta, tá certo? Que é relativa, né, que não pode ser imposta a todos, e que é situacional, que pode se modificar diversas vezes ao longo da história, né, e sempre está se multiplicando, que está sempre se modificando, que é fluida, né? Uma ética bastante fluida. Então, claro, com esse tipo de conceito aí, temos um afastamento, né? Deste conceito mais antigo, esse conceito mais difundido, muito mais universal, no qual a moral se confunde mesmo com a questão cultural, né? Se confunde mesmo com a questão religiosa, sendo então a moral muito alimentada por uma visão teológica mesmo, tá certo? Uma visão ligada a Deus, ligada à religião, ligada à fé, aos ritos, tá certo? Ao culto. Então, temos aí esta visão que é bem mais universal. E aí eu já vou encerrar esta aula, tá ok? Para não me alongar muito. Falamos aí acerca da ética, né, e do ambiente religioso no qual ela nasce, os conceitos científicos, os conceitos bíblicos, tá ok? Dentro do conceito religioso, o conceito pagão universal, tá certo? Uma questão abordagem mais universal da construção da ética a partir de um conceito religioso, né, ritualístico, divino, e também um conceito mais bíblico, né, mostrando aí a questão da diferenciação, a questão da revelação bíblica, né, os mandamentos entregues por Deus, como ela é uma revelação, parte de Deus para nós e não de nós para Deus, e como ela foi absorvida no Novo Testamento e comunicada a partir da ótica de Cristo, no qual está muito declarado o espírito, né, da lei. Tá ok? Então temos aí esta abordagem, já vou encerrar por aqui. E na próxima aula vamos falar um pouco mais, agora dando continuidade, com relação agora ao círculo filosófico. Então adentrando aí para o círculo filosófico, né, vemos aí os pré-socráticos, tá ok? Os filósofos mais naturalistas, os pré-socráticos, como eles já discutiam um pouco também acerca da ética e relacionavam isso na sua filosofia naturalista.
E depois, de modo geral, a importância da ética para o ser humano, a questão metafísica, causalidade ou casualidade, teleologia ou tiquismo, tá ok? Necessidade pessoal e por aí vai. Então, depois damos continuidade aí, entrando já para o campo filosófico, abordando a questão da ética dentro da filosofia, né? Construção filosófica histórica. Eu agradeço aí por você estar conosco, participando desta aula. Que o Senhor continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no canal, tá certo? E continue conosco, estudando ética cristã e estudando teologia de modo geral. Deus te abençoe e muito obrigado.